Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Blasi e hoje eu estou aqui nas luxuosas instalações da Pulmocor, a minha clínica de reabilitação cardiorrespiratória, para conversar com você sobre a reabilitação cardiovascular. Essa é a nossa primeira aula desse conteúdo, onde eu vou passar para vocês todos os fundamentos, todas as normas, todas as regras, vou demonstrar para vocês a importância desse trabalho, as indicações, as contraindicações, enfim. Vamos nos aprofundar muito no conteúdo de reabilitação cardiovascular e essa, como a nossa primeira aula, merece mais do que nunca o seu joinha, merece mais do que nunca o seu comentário aqui embaixo com as suas críticas, com as suas sugestões, com as suas dúvidas, e eu peço que você me ajude na divulgação dessa aula, compartilhando com os seus colegas, porque se essa aula bombar, eu vou colocar outras e outras e outras e outras, muitas mais aulas além dessa. Bom, mas nós precisamos inicialmente dizer qual é o objetivo da reabilitação cardiovascular. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a reabilitação cardíaca ela tem por objetivo promover a melhor condição física, mental e social que o cardiopata puder adquirir ou puder receber para que ele próprio, por si só, consiga tomar o seu papel na sociedade. O que esta complexa definição quer dizer? Essa complexa definição quer dizer que a reabilitação cardíaca, a reabilitação cardiovascular, tem a nobre finalidade de devolver dignidade, de devolver autonomia, de devolver individualidade para o paciente de um transtorno que normalmente retira dele tudo isso. O paciente cardiopata, seja ele de um problema cardíaco, seja ele de um problema venoso, seja ele de um problema arterial, é um paciente que tem uma grave limitação na sua rotina diária. É um paciente que vive com medo de tudo. Para ir daqui ali, a pele tem medo, ele sofre, ele sente dificuldade. E a reabilitação cardíaca, ela serve justamente para devolver essa possibilidade ao paciente, para devolver essa, eu costumo dizer isso aqui, essa dignidade ao paciente, que o paciente possa sonhar, que o paciente possa traçar novas metas, novos objetivos. Essa é a finalidade da reabilitação cardíaca. A reabilitação é dividida em 4 fases, tá? Fase 1, 2, 3 e 4. Na minha opinião, existem fases que devem ser realizadas por fisioterapeutas e fases que devem ser realizadas por educador físico. Essa é uma opinião pessoal. Não existe na literatura um consenso ou uma diretriz que determine isso. Ok? Mas no meu entendimento, fase hospitalar e fase 2, que é a fase logo depois da alta hospitalar, o fisioterapeuta, por formação, e vou dizer de novo antes que gere polêmica, é a minha opinião, ele está mais preparado para conduzir intercorrência, para conduzir qualquer tipo de problema, para entender o grau de evolução, porque o papel do fisioterapeuta é trazer o indivíduo de uma condição de doença para o mais perto da normalidade quanto seja possível. Nas fases mais tardias, fase 3, fase 4, ou se esse paciente quiser correr uma ultramaratona, no meu entendimento, o educador físico ele já está mais habilitado para isso. Ele já tem mais know-how, ele já tem mais vivência, ele já tem mais experiência. Mas antes que você comece a dar chilique aqui no meu canal, eu vou dizer para você que eu conheço ótimos educadores físicos que fazem ótimas reabilitações cardíacas em fases mais iniciais. Eu conheço grandes fisioterapeutas que conduzem essa reabilitação desse paciente eternamente, que o paciente sente seguro. Enfim, não há polêmica nisso. Eu estou passando a minha opinião. Fase 1, fase 2, fisioterapia. Fase 3, fase 4, educação física. Eu entendo dessa forma. Nada impede que um fisioterapeuta faça a fase 3, a fase 4, e nada impede, legalmente falando, que o educador físico faça a fase 1 e a fase 2. A fase 1 de reabilitação é a fase hospitalar. De acordo com as diretrizes sul-americanas, as diretrizes brasileiras, os consensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na fase 1, o nosso objetivo no hospital é evitar perdas. Existe uma gama grande de colegas, de fisioterapeutas que fazem trabalhos de cinesioterapia incríveis, tá? Poxa, sei lá,
para mim, o principal exponente nesse quesito é o intensivista Xavier. É um cara que tem um trabalho motor, poxa, apaixonante. Sou extremamente fã do trabalho dele. Não o conheço pessoalmente, tive pouco contato com ele, então fica aqui a minha referência ao seu trabalho, a minha reverência ao seu trabalho como profissional. E a gente nota paixão no que ele faz. E justamente é através da utilização da cinesioterapia de qualidade é que a gente consegue evitar que esse paciente perca massa magra, que ele perca mobilidade articular, que ele perca funcionalidade. Então, na fase 1 de reabilitação cardíaca, até pelos problemas já instalados, pela alta demanda metabólica no tratamento da patologia, dificilmente a gente vai conseguir ganhar massa muscular, ganhar. Isso fica para as fases mais tardias. Na fase 1 de reabilitação, nós vamos evitar que esse paciente perca massa muscular, mobilidade, que ele perca tudo aquilo que ele já tinha previamente. Então é muito importante a gente conhecer o histórico prévio desse paciente. Também é responsabilidade da fase 1 evitar ao máximo internação prolongada. Existem bastante trabalhos nesse sentido que mostram que uma fisioterapia bem feita na fase 1 encurta o tempo de internação desse paciente. E tempo de internação mais curto é muita vantagem para o paciente. Além disso, também é função do fisioterapeuta na fase 1 fazer educação em saúde, conversar com o paciente a respeito da doença dele, das adaptações que ele vai ter que fazer na vida, tanto ele quanto a família, tá? Então isso também é responsabilidade do fisioterapeuta. E tudo isso somado ajuda a evitar que esse paciente entre em quadros depressivos, que debilitarão ele ainda mais nas suas condições. Então essa é a fase 1 de reabilitação cardíaca e ela é uma fase intra-hospitalar. Ela acontece enquanto o paciente está no hospital. Existem grandes centros, tá? Existem centros em Curitiba, um grande centro em Curitiba. Existem centros, por exemplo, na Alemanha, que trabalham a reabilitação cardíaca em fase 1 de uma forma muito fantástica. Tem um grande hospital na Alemanha, e aí aqui eu quero agradecer essa referência ao professor Juliano Garden, que é de Goiânia, aqui da capital do estado onde eu moro, né? Fantástico profissional, é outro que eu faço reverência a ele. E ele contou pra gente no último curso que eu fiz de reabilitação cardíaca com ele, que esse hospital na Alemanha, ele faz 6 sessões de 10 minutos por dia com o paciente numa bicicleta ergométrica para poder manter esse paciente o máximo de tempo ativo ao longo do dia com o mínimo de tempo de imobilismo. Então olha que sacada legal, tá? Então a fase 1 é a fase intra-hospitalar e ela vai evitar que o paciente perca aquilo que ele já tinha antes da internação. Na fase 2, a reabilitação na fase 2, ela vai iniciar da alta hospitalar até, em média, 3 meses após essa data. Normalmente, a gente recebe esse paciente num centro de reabilitação ou em uma academia que tenha esse serviço especializado, fazendo de 3 a 5 sessões por semana, de acordo com as diretrizes e os consensos vigentes. Os objetivos dessa fase, eles já são um pouco mais audaciosos do que os objetivos da fase 1. Nessa fase, a gente tem como finalidade melhorar a capacidade funcional do nosso paciente, fazer com que ele tenha muito mais autoconfiança, fazer com que ele tenha muito mais segurança para que ele possa atingir aqueles objetivos que eu citei agora há pouco, descritos pela Organização Mundial de Saúde. Também nessa fase é muito importante o trabalho do fisioterapeuta ou do profissional que esteja conduzindo essa reabilitação para auxiliar o paciente a se afastar dos fatores de risco cardiovasculares que a gente vai abordar em outra aula para a gente falar um pouco mais de detalhe. Mas ainda lá na fase 1 nós começamos o trabalho de educação em saúde e agora na fase 2 nós estamos estabelecendo isso, mostrando para o paciente o caminho que ele tem que percorrer. E o nosso foco é deixar esse paciente em condições físicas e mentais para iniciar a fase 3 de reabilitação,
que eu vou te explicar agora. A fase 3 de reabilitação é chamada fase de manutenção precoce. Ela vai ter uma duração de 3 a 6 meses, com sessões realizadas também de 3 a 5 vezes por semana, é o que está descrito na recomendação. Mas eu quero aqui até deixar claro que esses períodos de 3 meses da fase 2, de 3 a 6 meses da fase 3, pessoal, isso é uma estimativa, tá? Não é uma obrigação, nossa, deu 3 meses, não. É o profissional que vai conduzir essas modificações de fase, mas para isso ele tem que ter clareza dos objetivos de cada uma dessas etapas. Nessa fase 3, nós vamos conseguir grandes modificações fisiológicas, grandes modificações importantes no quadro desse paciente. Controle de pressão arterial, controle de glicemia, controle de colesterol, enfim. Como já tem um trabalho de longo prazo, já tem lá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de reabilitação, contando os 3 meses da fase 2 com mais 6 dessa fase 3, nós já podemos ter objetivos mais audaciosos, buscar uma maior complexidade, uma maior adequação, uma maior evolução física, uma maior evolução mental, social desse paciente. Então já compete à fase 3, quando bem conduzida pelo profissional, fisioterapeuta, educador físico, levar esse paciente para uma condição de normalidade muito presente. Nós não temos aqui mais uma preocupação com uma limitação. Aqui é uma fase onde um filho chora e a mãe não vê, onde a giripoca pia, onde a gente arranca tatu do buraco. Por quê? Porque esse paciente ele vai ter que ser exposto a níveis de esforços um pouco mais intensos para fazer com que haja uma maior adaptação. E aí nós vamos conversar ao longo dessas aulas, desse módulo, né, de reabilitação cardíaca, como que eu consigo abaixar essa pressão, quais são os exercícios mais indicados para isso, quanto tempo eu tenho que demorar com esse paciente no exercício aeróbico, eu preciso fazer exercício de força também, ou só o aeróbico. Calma. Contenha a sua ansiedade adolescente que a gente vai chegar lá. Um outro objetivo muito importante está no controle de peso. É muito importante que a gente indique um trabalho multidisciplinar, multiprofissional nessa etapa, com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, com fisioterapeuta, com médico. Por quê? Porque as modificações que terão que ser admitidas por esse paciente, aprendidas por esse paciente, automatizadas por esse paciente. E aí esses são os nossos objetivos principais. Quais são as recomendações dessa terceira etapa, dessa terceira fase? Quando o paciente ele ingressa nessa terceira etapa, nessa terceira fase de reabilitação cardíaca, os aspectos patológicos já foram vencidos, né? Ele vai começar a colocar novos objetivos de condição de saúde, novas condições do estado atual físico, emocional, mental. Então a gente já não pensa mais nesse paciente com limitações, com uma reabilitação cardíaca funcional. A gente quer melhorar ainda mais, quer trazer esse paciente para uma condição, até às vezes, ou na maioria das vezes, superior à prévia, superior à que ele tinha anteriormente, né? Antigamente, antes ele era sedentário, comia mal, tinha hábitos de vida não adequados, e agora a gente está trazendo ele para essa nova rotina. É muito importante o trabalho do fisioterapeuta e do educador físico na conscientização desse paciente, para que ele tome as suas medidas farmacológicas indicadas pelo médico assistente, que ele não abandone o tratamento, porque como os sintomas diminuíram, a tendência é ele querer ir tirando remédio, e ele vai te colocar nessa situação, viu, colega? Ele vai virar para você e falar assim: o que você acha? Eu não acho nada. Quem prescreveu é que tira. Foi o médico que colocou, então é o médico que tem que tirar. Foi o médico que pediu para a senhora tomar um remédio, então volte nele e discuta com ele essa possibilidade de retirar essa medicação. Então essa é a fase 3 de reabilitação, e aí vamos migrar agora para a fase 4 de reabilitação cardíaca. Chegamos agora então na nossa querida e amada fase 4 de reabilitação cardíaca, que não tem data para acabar, começa logo depois da fase 3 e vai para o resto da vida do indivíduo, se Deus assim permitir, e a força de vontade dele contribuir para isso. Os objetivos aqui eles são amplos, devem ser direcionados. Se o paciente falasse: eu quero subir o Monte Everest plantando bananeira com alguém segurando meu pé, nós vamos trabalhar para isso. É por isso que, na minha humilde, modesta opinião, o educador físico é o profissional
ideal para isso, porque nós vamos conduzir, né, olha eu, né, querendo ser educador físico. Os educadores físicos, eles têm muito mais condição, muito mais formação na condução desse indivíduo para esses objetivos mais desportivos, porque a tendência, apesar de os estudos mais recentes terem demonstrado que nos 12 meses que se seguem ao evento cardiovascular, quando esse paciente sai da reabilitação cardíaca, a tendência é ele não dar continuidade. Infelizmente essa é a tendência que os estudos têm demonstrado. Mas quando esse paciente entende essas mudanças de hábito, entende que essa modificação na sua rotina trará muitos benefícios para ele, então essa fase 4 ela nunca vai terminar. E o objetivo principal é ajudar esse indivíduo a manter os seus hábitos saudáveis que ele adquiriu ao longo desse processo de reabilitação e sempre estimular para que ele busque mais e mais e mais e mais evolução. E aí aqui, na minha opinião, o principal ponto a ser reforçado é o ponto motivacional, é colocar novas metas, colocar novos objetivos, novas situações para impor dificuldade para que ele consiga se motivar a ir além, porque se a gente continuar sempre numa rotina, a tendência é o paciente ou o indivíduo agora logo se cansar, ok? Então são essas as 4 fases de reabilitação cardíaca, e para a gente terminar essa primeira aula de reabilitação cardiovascular, nós vamos falar agora das contraindicações relativas e absolutas para a introdução do indivíduo na reabilitação cardíaca. Bom, lembrando que essas contraindicações absolutas que eu vou colocar aqui para vocês, elas são contraindicações para as fases extra-hospitalares, tá? Fases 2, 3 e 4 de reabilitação cardíaca. E aí eu vou projetar aqui na tela uma tabela retirada da diretriz sul-americana que fala o seguinte, né? São contraindicações absolutas para a prática do exercício físico em programa de reabilitação extra-hospitalar. Paciente que tem infarto agudo do miocárdio muito recente, inferior a 72 horas. Paciente com angina instável, com menos de 72 horas de estabilização. Pacientes com valvulopatias graves, sintomáticas, que tenham indicação cirúrgica, só devem entrar para a reabilitação após a realização desse procedimento cirúrgico. Paciente que tem hipertensão arterial descontrolada, com sistólica maior do que 190 e ou diastólica maior do que 120. Paciente com insuficiência cardíaca descompensada, arritmias ventriculares complexas graves, com suspeita de tronco de coronária esquerda que esteja instabilizado ou grave, paciente com endocardite infecciosa, miocardite, pericardite, cardiopatias congênitas severas não corrigidas, sintomáticas, tromboembolismo pulmonar e tromboflebite em fase aguda, paciente com dissecção de aorta tipo A ou fase aguda do tipo B, paciente com obstrução severa, sintomática do trato de saída do ventrículo esquerdo, com baixo débito do esforço induzido, pacientes com diabetes mellitus descontrolado e todo quadro infeccioso sistêmico agudo, ok? Então volta aqui para mim. Esses itens que eu coloquei, de acordo com a diretriz sul-americana, são contraindicações absolutas para a reabilitação nas fases 2, 3 e 4. Aí você me perguntou, Otávio, e na fase 1? Olha, na fase 1, como esse indivíduo está hospitalizado e como na fase 1 o objetivo não é ganhar, é manter e evitar perda, deve ser avaliado caso a caso, tá? Deve ser avaliado caso a caso. Não tem como a gente, de uma forma genérica, responder esse questionamento. E quais são as contraindicações relativas para a gente finalizar essa aula? As contraindicações relativas, elas estão inseridas na estratificação de risco: baixo, moderado e alto risco. Num centro de reabilitação como esse meu, né, que a gente não tem uma equipe médica à disposição, que não tem um serviço aqui para entubar, para cardioverter, para qualquer intercorrência, recomenda-se que esses pacientes só sejam admitidos pacientes de baixo ou moderado risco. Pacientes de alto risco, e aí a contraindicação relativa, eles só podem participar de reabilitação cardíaca se eles estiverem monitorizados em ambiente seguro. Essa é a minha opinião e é o que os consensos e as diretrizes preconizam, tá?
E aí, para não ficar alongando demais o vídeo, eu vou colocar aqui na tela agora quais são os pacientes de baixo risco, quais são os pacientes de risco moderado e os pacientes de alto risco para a reabilitação cardíaca. Então olha só, pessoal, a dica do tio Otávio, que é velho, que não gosta de sofrer grandes emoções, é o seguinte: pacientes de baixo e moderado risco, eles podem ser recebidos no centro de reabilitação desde que eles tenham a atividade monitorizada. E aí você não precisa, no meu entendimento, respeito às opiniões que forem divergentes dessa, você não precisa de grandes aparatos, de monitores super avançados, porque a monitorização que você precisa está na ponta dos seus dedos, está no seu esfígmo, no seu esteto, no seu oxímetro e na escala de Borg. Tá? Na próxima aula de reabilitação cardíaca, nós vamos abordar isso com mais profundidade. Mas pacientes de baixo e moderado risco, eles podem ser inseridos num centro de reabilitação, desde que a atividade física seja monitorizada com bastante rigor, com bastante cuidado. Já os pacientes de alto risco, eu não recomendo que você receba esses pacientes no seu centro de reabilitação, a não ser que você tenha uma equipe para te dar suporte caso esse paciente complete. Beleza? Bom, pessoal, dentro da nossa primeira aula de reabilitação cardiovascular, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que essa aula seja bastante útil. Quero deixar claro que a reabilitação cardíaca ela deve ser feita por pessoal especializado. Então não se meta a fazer reabilitação cardíaca se você não tiver experiência e vivência para isso. Beleza? Bom, caso você tenha gostado dessa aula, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar aquele like, aquele joinha, de compartilhar com seus colegas. Me siga no Instagram, lá eu também tenho postado muitas coisas legais e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Beleza? Bom, eu sou o professor Otávio Plazzi e para mim é motivo de muito orgulho ter você me assistindo semanalmente aqui no YouTube. Grande abraço, tudo de bom e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!